Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Vamos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e agora nós vamos à questão 100, que na verdade não é bem uma questão, são considerações de Kardec aqui, né? E só que elas ocupam no meu livro pelo menos aqui umas 2 páginas, então nós vamos nos concentrar só nessa questão número 100. E aqui é muito importante que ele vai começar a falar sobre os tipos de espíritos que existem, né? A identificação dessas classes de espíritos. Então, nós vamos ver aqui 3 ordens que ele fala e subdivisões, né? Então, ele começa aqui no número 100 da seguinte forma: escala espírita, observações preliminares. A classificação dos espíritos baseia-se sobre o grau de adiantamento, sobre as qualidades que adquiriram e sobre as imperfeições das quais devem ainda se despojar. A classificação de resto nada tem de absoluta. Cada categoria não apresenta um caráter nítido, senão no seu conjunto. Então, vamos aqui nesse parágrafo lembrar que ele fala aqui que cada espírito está numa classe de acordo com o seu grau de adiantamento. Quando nós falamos adiantamento, é conhecimento, tá? É nível de conhecimento, nível moral que ele desenvolveu, então é a inteligência e é a moral, o adiantamento. O adiantamento de um espírito não é dado por Deus, não é concedido magicamente, então por isso que a gente sempre fala que não existem anjos que nasceram bons, né? Foram criados bons, e não existem demônios que foram criados para o mal. Tá? Então por isso que tem essa característica aqui, tá? Porque se existissem anjos criados e predestinados ao bem, então Deus teria sido injusto conosco, né? Nos criou aqui simples, ignorantes, né? Passíveis de erro, de pecado, e criou anjos maravilhosos. Mas não. Então temos espíritos em graus diferentes, em adiantamentos diferentes. E ele continua da seguinte forma: todavia, de um grau a outro, a transição é insensível e sobre os limites a pequena diferença se apaga, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Pode-se, pois, formar maior ou menor número de classes, segundo o ponto de vista sobre o qual se considera a questão. Ocorre o mesmo que em todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais ou mais ou menos cômodos para a inteligência, mas, quaisquer que sejam, não mudam em nada as bases da ciência. Os espíritos interrogados sobre essa questão podem, pois, ter divergido sobre o número de categorias, sem que isso tenha consequências. Alguns se armaram dessa contradição aparente sem refletirem que os espíritos não ligam nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Então, olhem que importante essa parte final aqui do que ele falou, que alguns espíritos divergem dessas classes. Por quê? Porque para eles não existem essas classes em divisões, né? Em escalas pré-determinadas por alguém como uma lei. Porque aqui na Terra, para nós, tudo tem que ter uma lei, um manual, né? A gente é muito preso a tipos de sistemas. Para eles, o que vale é o grau de adiantamento, né, de inteligência e moral, conhecimento e moral, amor, caridade. Então isso existem diversas nuances como tem no arco-íris, né? Então, se nós pegarmos lá num degradê, né, de um verde para o amarelo, chega um momento que você chega a se perder e você não sabe mais onde é mais verde, onde é mais amarelo, tá? Então vejam como isso pode variar muito, e para os espíritos não é tão importante, mas como para nós estamos numa fase de definir as coisas dessa forma, então eles criaram aqui algum tipo de especificação para isso, tá? E ele colocou bem aqui, interessante aqui no final, ó, para eles o pensamento é tudo. Então o seu pensamento é que define em que ponto você está da evolução. A sua forma de pensar, como você organiza os pensamentos, os teus sentimentos dentro da tua cabeça, é isso que define quem você é, tá? E ele continua da seguinte forma: acrescentamos ainda esta consideração
que não se deve jamais perder de vista é que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, não sendo demais colocar-se em guarda contra a tendência a crer que todos devem tudo saber porque são espíritos. Tá? Então ele coloca ainda que aqui tem aqueles que são muito ignorantes e também não podemos achar que porque são espíritos tem que conhecer tudo e saber tudo. Né? Toda classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a abranger um conjunto, a formular um sistema. Lembrando aqui, como a gente tem às vezes certas dificuldades de interpretação, né? Lembrando que quando eles falam aqui espíritos ignorantes, são sem conhecimento, tá? A gente não está falando de ignorância relacionada à falta de educação. Às vezes as pessoas comparam de formas diferentes. Então ele está falando de ignorância, é falta de conhecimento, tá? Não tem estudo. Não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente uma classificação qualquer para eles. Todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, sem que possam apreciar as diferenças de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como entre nós um homem rude em relação aos homens civilizados. Aqueles mesmos que estão aptos podem variar nos detalhes segundo o ponto de vista, sobretudo quando uma divisão não tem nada de absoluta, tá? Então não existe uma divisão absoluta. Linneu, Jussieu e Tournefort, eu acho que são essas pronúncias, né? Tiveram cada um seu método e a botânica não mudou por isso. Tá? Ele está comparando que na botânica esses cientistas da botânica tiveram métodos diferentes e nem por isso a ciência perdeu. É que não inventaram as plantas nem os caracteres, mas observaram as analogias com as quais depois formaram os grupos ou classes. Foi assim também que procedemos, não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e atos, e depois os classificamos pelas semelhanças baseados em dados que eles próprios forneceram. Então aqui Kardec está defendendo a forma com que ele organizou essas classes de espíritos, tá? Ele continua da seguinte forma: os espíritos geralmente admitem 3 categorias, tá? Principais ou 3 grandes divisões, são 3 grandes grupos de espíritos. Então a maioria deles concorda, isso Kardec organizou e apresentou, né? Então eles concordam que existem esses grupos grandes, né? Ou melhor, existem não, se aproxima a semelhança, né, do que ele definiu. Na última, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos. Então lá no início, no que ele vai chamar de terceira ordem, né, são os espíritos imperfeitos. Caracterizam-se pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Ou seja, são aqueles que estão mais no mal mesmo, né? Eles se comprazem, eles gostam de praticar o mal, estão presos lá ainda. Os da segunda, né, que seria a segunda ordem, caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos, ou seja, ele está dizendo, eles estão ainda suscetíveis ao mal, mas eles já conseguem perceber o bem, eles já têm desejos em fazer o bem. E a primeira ordem dos espíritos, aí ele diz o seguinte: a primeira, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau da perfeição. Mais lá na frente, Kardec vai esmiuçar cada ordem dessas, tá? Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Só nos restava ressaltar por um número suficiente de subdivisões as diferenças principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos. Então, com a ajuda dos espíritos, eles criaram subdivisões, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. Com o auxílio deste quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em comunicação e, por consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. É de alguma forma a chave da ciência espírita, porque só ele pode nos informar das anomalias que as comunicações apresentam
esclarecendo-nos quanto às desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Observamos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou tal classe. Seu progresso não se realizando senão gradualmente e frequentemente, mais num sentido em que em outro, eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que se pode apreciar pela sua linguagem e pelos seus atos. Olha só, linguagem e atos, ação, pensamento. Então, o que ele fala aqui essas classificações servem para nós reconhecermos as desigualdades intelectuais e morais, tá? E ele ressalta também que os espíritos, não, por estarem em uma classe, não quer dizer que eles vão permanecer para sempre nela, né? Vão estacionar ali nessa classe. Então vejam que aqui Kardec definiu essas 3 classes principais com subdivisões que ele vai discorrer agora por cada classe. Então, meus amigos, ficamos aqui neste vídeo. No próximo vídeo vamos continuar na questão 101, que é a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Então, agradeço vocês por terem ficado até aqui, mais um estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.